Aí, Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal de Didática da História. Hoje teremos uma entrevista com um convidado muito especial, é o professor Roberto Abdala, aqui da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que você vai contribuir muito para as discussões que estamos fazendo, especialmente nessa unidade em que nós estamos discutindo diferentes linguagens na didática e no ensino de história. Sabemos que você é especialista em didática da história, com a interface para narrativas audiovisuais, então temos muito interesse naquilo que você pode nos dizer. Mas antes de entrar no tema especificamente, eu separei para hoje, elaborei algumas perguntas para orientar a entrevista. Eu queria abrir um espaço para você falar dos seus interesses atuais de pesquisa, o que você tem feito nessa pandemia, Roberto. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? tá bem. Oi, Breno. Boa tarde a todos e a todas da disciplina. Fico feliz, queria agradecer, Breno, o convite. Na verdade, é uma rara oportunidade que a gente tem de poder falar do que a gente está fazendo. E é importante a gente falar também para que as pessoas, né, saibam, né, a quantas anda o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Eu trabalho com pesquisa nessa área há mais ou menos umas 2 décadas já, sabe? Eu comecei estudando até antes disso, logo que saiu o livro do Ferrot, Cinema e História, aqui no Brasil, a tradução portuguesa. Lá na UFMG, nem tinha ele lá na biblioteca da história, não. Ele estava na biblioteca das artes, lá da Belas Artes, Um sabe? marco, né? Com perdão do trocadilho, esse livro do Marco Ferro é um marco. É, exatamente. Então, e aí, só para falar do que eu tenho feito, aí, ao longo da carreira, fui fazendo uma série de coisas, né? No meio, quando eu fui para o doutorado, é que a didática da história entrou no meu acervo, né, de referências teóricas para falar desse tema. E atualmente, né, eu estou trabalhando, sobretudo, de como que a linguagem ensina história mesmo, a linguagem audiovisual ensina história, né? Eu estou com 2 textos, a gente estava conversando antes, né? Eu estou com 2 textos para serem publicados, e eu tenho que trabalhar para ver se eu consigo publicá-los em revistas com mais projeção. Então, um é sobre o Bem à Noite em Paris, e é curioso nos dois eu tenho algumas propostas, mais ou menos, para pensar história propriamente, sabe? É muito curioso como é que a gente também essas questões começam a ficarem evidentes, né? E a outra é sobre a linguagem, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, falando como é que a linguagem de história, ela... Aí, né, acho que a gente pode até começar já falando assim, como é que a linguagem ela demanda o conhecimento histórico e aí ela usa esse conhecimento histórico para produzir um segundo ou, né, uma segunda instância de conhecimento, que seria também um conhecimento que a gente poderia chamar talvez um saber histórico, mais do que um conhecimento. Eu não sei, mas é muito interessante a gente pensar nisso. Muito Então, basicamente é isso. interessante, É, Abdala. Meia-noite em Paris, do Woody Allen, né? do Giallo, exatamente. E o outro que eu estou estudando, na verdade, são dois, porque é aquele, eu gosto, que é um cara que todos nós gostamos muito, na verdade, né, que é o Chaplin, sabe? É aquele, Tempos Modernos do Chaplin, mas eu gosto também daquela cena dele brincando com o mundo também, é fantástico, né? Então, Grande assim, ditador. Quem foi professor de História da Educação Básica já passou tempos modernos para trabalhar a Revolução Industrial. com Se certeza. não, está fazendo isso errado, né? Como diz o pessoal aí nas redes sociais. É, Ô, Abdala, e você já começou a falar sobre o problema da linguagem, né? Que se tornou um tema central na historiografia e no ensino de história, com entradas distintas, né?
como o nosso foco aqui é a didática da história, eu acho que eu destacaria que essa discussão sobre as linguagens no ensino de história, ela ganha força, sobretudo, a partir da década de 80, com as discussões em torno da renovação do ensino de história. Então, essa discussão ela veio muito na busca por alternativas didáticas que pudessem romper com o método tradicional da aula expositiva e, ao mesmo tempo, pudessem tanto despertar o interesse dos estudantes como colocá-los de maneira ativa no processo de ensino-aprendizagem, abrindo-se para diversos suportes de documento, né? Pegando aquela discussão da Escola dos Análises sobre a revolução documental. E o cinema, no ensino de história, começou a ser cada vez mais abordado no caldo dessas discussões sobre as linguagens, ensino de história. E você é especialista na interface entre didática e narrativas audiovisuais. Então, a primeira pergunta que eu te colocaria, professor, seria a seguinte: na sua perspectiva, qual a contribuição específica da didática da história para a relação entre história e cinema? Olha, a pergunta é muito bacana, exatamente porque eu acho que essa na verdade, talvez seja a pergunta-chave, né? Porque e ela também não tem, ela não está relacionada somente ao campo da história, não, sabe? Eu acho que ela tá, na verdade, relacionada a todas a todos os campos que trabalham com história e cinema, por exemplo, na comunicação também e tal, né? Porque eu acho que a grande, né, quando o Ferrot ele traz, e é muito interessante a obra do Ferrot, porque ele trabalhava com mídia, como é que o cinema contava outras histórias, né? O livro dele, História e Cinema, não é o único, ele tem a manipulação da história pelos meios de comunicação, ele tem um outro que é muito interessante, uma História Vigiada, que inclusive, que eu fico incomodado, inclusive, porque eu vejo, às vezes, críticas a ele, sem que as pessoas tenham lido a obra dele com afinco, sabe, Breno? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, sim. Eu acho que, por exemplo, eu acabei de reler o História e Cinema, que é fundamental, assim, está tratando de muitas questões. Eu acho que a grande contribuição, né, voltando à sua pergunta, da didática da história para pensar a relação história e cinema, porque, primeiro, que a própria contribuição da didática da história mesmo como disciplina, que assim, né, é pensar a história não como um conhecimento acadêmico, mas como um conhecimento cultural, quer dizer, que a contribuição da história não é só para a academia, para os historiadores, né? A história é um conhecimento que contribui para que as sociedades reflitam a respeito de si mesmas e reconheçam a trajetória que elas fizeram até chegar nesse momento que elas estão, né? Que é aquela coisa né, tradicional, mas a gente às vezes esquece desse elemento. E aí o que a didática da história tem é que ela pensa, ela reflete criticamente a respeito desses elementos, né? Que até então não era assim, né? O debate ficava muito no campo da teoria da história, da historiografia, mas não tinha uma disciplina que pudesse agregar esse debate à forma de difusão do conhecimento histórico propriamente dito, né? Que é uma outra dimensão do conhecimento histórico, né? Esse conhecimento histórico está disponível, que está na escola, mas está também nos meios de comunicação, está nas manifestações, no cerimonial. Então, isso tudo já estava, como você falou, já vinha sendo debatido pelo pessoal da Escola dos Análises, mas o que acontecia? A didática da história, ela trouxe esse viés de problematizar essa questão, não somente no campo da teoria da história, mas no campo da difusão do conhecimento da história. Então, eu acho muito, muito interessante essa proposição. Então, por exemplo, né, os elementos, por exemplo, que para mim fizeram muito sentido na época que eu fui buscar a teoria a didática da história como uma forma de teoria, é a articulação entre o debate entre as formas de narrativa e as formas tradicionais
de expressão de trazer o passado ao presente, que é aquela, por exemplo, né, são aquelas categorias que o Riesen, por exemplo, aponta como tradicional, exemplar, a genética, né? Então, quer dizer, ele está dialogando com o Paul Ricoeur, mas ele traz alguns elementos que tem que de uma certa maneira desvelam para a gente, né, práticas, usando o Chartier, né, práticas de representações que às vezes não estavam tão claras para quem está pesquisando, eu acho que sim, mas para o professor às vezes não, para o aluno às vezes não, e mesmo para a gente que está fazendo pesquisa, o professor, às vezes a gente perde essa dimensão. Então, eu acho que a grande contribuição, né, é que a história voltou o seu olhar também para essas práticas que seriam de ensino da história, né? E dando a essa dimensão, isso que eu acho importantíssimo, que está dentro daquele debate que falou dos anos 80, que é digamos assim, de valorizar esse conhecimento como qualquer outro conhecimento relacionado à história, né, que era também um problema, né, naquela época. Quem pesquisava história quem pesquisava o ensino era considerado um campo menor na historiografia, né? Então, aí esse debate deixa de ser um debate e vira uma constatação. Olha, ninguém é menor, isso não tem sentido, vamos, então, ver o que é possível fazer a partir desse debate. E aí eu acho que a teoria da história que o Riesen traz, sobretudo quando ele destaca, né, o papel da didática da história, é fenomenal, para te falar a verdade. E aí eu acho que tem uma coisa que eu acho, né, eu acrescentaria isso, uma coisa que eu acho que é muito bacana, que havia naquele momento também uma certa ruptura com as chamadas grandes narrativas, né? O que nós vamos fazer? Então tá bom, então nós vamos abandonar as grandes narrativas, mas e fazer o quê? Né? Eu acho que isso também é uma resposta que a didática da história deu, que é fabulosa, né? E aí eu acho que é por quê? Porque foi respondido. É isso que eu acho que é a chave da sua pergunta. Quer dizer, não é que havia, né? Não é à toa que isso aconteceu na Alemanha, sobretudo na Alemanha, né? Aconteceu na Europa como um todo, mas especialmente na Alemanha, porque é a Alemanha que demandava mais a presença dos historiadores para responderem a essa questão chave, né, de qual narrativa, então, nós vamos oferecer para os nossos concidadãos, né? E eu ainda acho que teoricamente, né, eu acho que a grande contribuição é exatamente apresentar esse quadro teórico, né, que a história não dispunha, que é uma coisa que eu falei assim, mais genericamente, mas assim, a história não dispunha dessas questões assim, tá, então a gente sabia que tinha uma história tradicional, uma história exemplar, uma outra, né, a gente sabia, né, a história positiva, com viés mais positivo, mais romântico, do século XIX e tal. Mas o que isso, né, tinha o Hayden White, que tinha proposto algumas coisas para a gente pensar, provocando os historiadores. Aí não, aí quando vem a didática da história, ela vem respondendo algumas coisas, né? E aí é que eu acho fantástico, né? Que é pensar, inclusive, a disputa, né, entre história e memória, isso fica muito claro, né? Quando o Riesen categoriza aquelas narrativas, né? A narrativa tradicional, que ela aparece nas comemorações, nas cerimônias, né? Nas práticas em geral, aquela que é exemplar, que a gente conhece muito bem, que é para ser copiada e repetida, e a que o Riesen considera, pelo menos nesse último livro dele, de genética, né? Que é a que incorpora todos esses elementos da história, todas essas vozes da história, né? E isso faltava, quer dizer, como é que você vai estudar, né, voltando à sua pergunta, como é que você vai estudar cinema se você não tem uma percepção muito objetiva do que é que está sendo contemplado ali naquela obra, né? Aí você tem que... essa contribuição teórica, ela é fundamental, porque aí você tem um arsenal
que te permite, assim, olha, então, né, nesse universo, né, eu estou lidando com qual tipo de narrativa, com qual tipo de elemento, né, em que medida que esse elemento é mais ou menos significativo, né, para a narrativa do cinema, por exemplo. Né, que é outra coisa interessante que eu comecei falando, que eu queria fechar até com isso, que é por isso que, por exemplo, o pessoal da linguística, eles estão preocupados com o cinema enquanto texto, né? O pessoal da comunicação está preocupado com o cinema enquanto obra audiovisual, né? E aí o que acontece? Querendo ou não, a história, né, o elemento, por exemplo, para mim, é um elemento chave, inclusive para pensar o texto, inclusive para pensar a obra audiovisual, ela se torna um elemento de segundo plano. Então, na hora que a didática da história vem, esse elemento do segundo plano deixa de estar em segundo plano, ele volta ao primeiro plano, quer dizer, de que tempo é esse, que história é essa que esse filme está contando, né? E aí é um desafio, porque eu acho que essa que é a grande contribuição da gente como historiador, pensar obras audiovisuais, essa que é a grande contribuição que a gente tem, quer dizer, nós não deixamos esses elementos como elementos menores na análise que a gente faz. Pelo contrário, o que a gente faz é uma análise que visa encontrar esses aspectos, né? Sim. Você citou o Marc Ferro, nesse livro História e Cinema, que é realmente um marco, né, para essa relação, e ele, nesse livro, insiste no rigor crítico, né, que os historiadores devem empregar ao analisar o cinema, o mesmo rigor crítico que a gente usa para qualquer outro tipo de fonte, né? De alguma maneira, ele foi muito importante nesse aspecto mais metodológico, para mostrar que o cinema tem uma dignidade, né? Que não é só entretenimento, mas que nós aprendemos com o cinema também, e ele tem uma dimensão cognitiva, não é? Uhum. E durante um tempo também isso acabou guiando, né, as discussões sobre história e cinema, e o debate girava muito em torno da questão da representação. O professor não deve tratar o filme como uma reprodução da realidade do passado, mas mostrar que o cinema é uma representação daquela realidade, né? Não deve haver uma confusão entre o filme e a realidade do passado. Mas me parece que a didática da história, como você explorou muito bem, ela dá um passo adiante, né, Roberto? Porque ela não está preocupada apenas com essa correspondência que o filme ou que qualquer obra da cultura histórica possa ter com a realidade, mas o foco está mais nos efeitos que isso gera nas pessoas, né? Porque, sendo realista ou não, as obras da cultura histórica, né, as narrativas da cultura histórica, elas geram resultados na vida prática das pessoas. As pessoas se orientam de acordo com essas propostas narrativas e, enfim, abre-se um novo campo, né, até para o alcance prático, né, existencial desse conhecimento da cultura histórica. Eu acho legal, Brino, que eu acho fantástico exatamente isso que você falou, né? Por exemplo, o Ferrot, que é essa coisa assim, que eu acho que é essa articulação, né? Uma das frases mais conhecidas do Ferrot é isso, que ele fala assim, ó, o filme seja, eu não lembro exatamente com as palavras dele, mas assim, seja ficção ou realidade, ele é sempre história, que é disso que você está falando, quer dizer, né, o debate não tem que ser, né, ele não se dá se ele é verídico, se não é disso que nós estamos falando, né? E só que essa frase dele vem no final do capítulo, quer dizer, e aí a didática da história faz exatamente isso, ela vem respondendo a isso, tá, mas e daí, né? Ele é história em que sentido? Qual que é o sentido que isso faz? Não, ele dá sentido ao passado e orienta as ações, né, dos indivíduos que estão ali, que estão assistindo ao filme. Isso é muito bacana, cara. É muito bacana mesmo.
Pois é, e aí eu acho que a gente poderia avançar para uma segunda pergunta. O próprio Marc Ferrot destacava a importância de nos atentarmos para as especificidades da linguagem cinematográfica quando abordarmos a relação entre história e cinema. Pensando nisso, na sua perspectiva, qual a importância dos historiadores e dos professores de história compreenderem esses aspectos específicos da linguagem audiovisual? E quais os aspectos da linguagem audiovisual você considera os mais significativos para uma boa análise histórica? Mas Só aí é pergunta uma... fácil que coloca, né? Só coloca pergunta fácil. Só coisa simples, né? Então, mas assim, eu acho, primeiro que eu acho que, por exemplo, se o Marc Ferrot, lá nos anos 70, considerava o cinema como, o conhecimento do cinema como uma coisa estratégica, né, para a gente pensar o mundo contemporâneo, quer dizer, o mundo contemporâneo dos anos 70 era assim, imagina o mundo contemporâneo, né, do século XXI, né? Isso deixou de ser um desafio para ser uma imposição, né? Não é. Hoje eu acho que a gente é quase que impossível um professor de história desconhecer as linguagens audiovisuais, né? A importância das linguagens audiovisuais ela, sobretudo porque cada um de nós, né, nós estamos aqui falando, cada um de nós tem um celular, alguns mais enlouquecidos têm dois, né? E nós aqui nós estamos falando pela tela do computador, então quer dizer, desconsiderar isso é quase que desconsiderar a própria história, né? A gente está fadado a pensar o mundo contemporâneo a partir disso aí. E aí, voltando para o campo da didática, né? Se a didática está preocupada com isso, a meu ver, né? Isso é um ponto-chave para pensar as formas, né, de disseminação do conhecimento histórico, de construção do conhecimento histórico e assim por diante. Eu acho que é curioso, sabe, Breno, que quando eu comecei a pesquisar, progressivamente eu fui achando que tinha que a importância da linguagem cinematográfica ia... Por isso que eu estou até deixando de falar da linguagem audiovisual, eu acho que é cinematográfica mesmo, né? Porque o que acaba acontecendo, você falou comigo que você andou trabalhando com outras mídias e tal, né, com outras obras, né? Então é sempre isso, assim, né? A linguagem audiovisual, por mais que a gente tenha, né, inovações e tal, a linguagem audiovisual tem sido construída no último século, né, ao longo do século XX. Então, muito do que a gente tem são avanços sobre uma linguagem que vinha sendo construída, né? Uma linguagem que talvez algumas, né, o pessoal que trabalha com cultura visual e tal, fala que é até anterior a isso, né, que seria lá provavelmente da época da era da Renascença, com a perspectiva e tal, mas eu não queria nem entrar nesse debate. Eu acho que o campo da linguagem audiovisual, sobretudo contemporaneamente, eu estou falando de ontem, né, assim, a gente entender, a gente ler as entrelinhas da linguagem audiovisual, porque eu acho que, na verdade, o que a gente precisa fazer eu acho que a gente já faz isso, né? Essa linguagem audiovisual, hoje em dia, ela é estratégica, inclusive, para a gente viver, se você pensar bem, né? Se a gente olha, eu fiquei, quando eu estava, depois que a gente conversou sobre a entrevista, eu fiquei pensando na situação do Trump, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, né? Na hora da entrevista dele, as empresas de comunicação suspenderam o pronunciamento dele, que era o presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial, né, dos últimos séculos, né, do século XX, do século XXI ainda, né, embora com uma concorrência bastante, digamos assim, monumental, que é da China, né, eles suspenderam, né. Isso, quer dizer, que parece uma coisa irrisória, é um marco histórico, né. Por quê? Porque você pensa bem, você calar, né, o presidente do país, né? Então pensa. E aí você tem que pensar nisso, né? Aí eu estou falando isso de propósito mesmo, para a gente pensar que a linguagem não é só a linguagem em si, não. Ela é a linguagem de tudo que ela envolve. Eu trabalho muito com Bakhtin exatamente por causa disso, que
é como é que a linguagem opera naquele contexto onde ela está inscrita, né? A obra, você tem que escrever a obra no momento que ela está dada ali, né? Aí, respondendo a sua pergunta, ser mais objetivo, no que eu acho é que hoje em dia, ao contrário do que quando eu comecei a estudar essas coisas, trabalhar com conhecimento propriamente, aliás, trabalhar com as linguagens é uma coisa estratégica, até, eu acho, para a sobrevivência até do historiador e do professor de história. E aí também é outra coisa interessante, que eu não acho que é uma coisa, né, até da minha formação, que eu não vejo diferença, não, sabe? Eu vejo que a prática de lidar com obras audiovisuais ela é tão desafiadora para o pesquisador que está na academia quanto o professor que está na sala de aula. São os mesmos desafios, né? O que a gente é a maneira como você vai interrogar essa obra, né? O que você vai perguntar a ela que é diferente. Como é que você coloca ela como objeto como problema, vamos dizer assim, né? Que tipo de problema que você como você apresenta essa obra que é o mais importante, né? E sobretudo, eu acho que talvez esse seja o grande, por exemplo, uma das chaves da gente pensar qualquer obra audiovisual é pensá-la como problema, né? Que aí desmonta, inclusive, debates que são até hoje existem com o pessoal da comunicação, né? Que se é real ou não é real, se está filmando, quer dizer, e isso deixa de ser uma questão, que era o que você estava falando antes, uma questão central, é uma questão periférica, quer dizer, do que se trata, né? Essa obra, né, ela diz respeito ao quê, né? Voltando ao negócio do Trump, né? É mais ou menos o seguinte: as empresas de comunicação dos Estados Unidos suspenderam, né, a voz do presidente. Isso né? Isso é tão inédito quanto o debate entre o Nixon e o Kennedy, quando o Kennedy ganhou, né, que o pessoal da comunicação fala que o Kennedy ganhou a eleição porque o Nixon não sabia se comportar frente à televisão, sabe? Não sei se você conhece esse debate, muito curioso. E assim, eu nem estou falando que eu concordo, não, sabe? Eu estou só... Eu não conheço o debate, mas eu só sei do caso do Watergate, que veio depois, né? Mas os nossos alunos com certeza não conhecem, eu vou ter que dar um Google aí para saber quem é Nixon e quem é Kennedy. Então, mas é muito interessante esse debate, porque o pessoal da comunicação vai dizer que, que o Kennedy ganhou a eleição porque ele foi melhor no debate que foi feito na televisão, no momento em que a televisão estava se tornando o principal meio de comunicação nos Estados Unidos. Olha para você ver, né, se a gente pensar isso lá nos anos 60 e o que aconteceu com o Trump agora, também é outra coisa para a gente pensar, assim, né? Como é que é importante você conhecer um pouco da história, por exemplo, da televisão, do cinema, né? É lógico que você não precisa ser um especialista, né? Mas você tem que conhecer alguma coisa, porque senão você fica meio que... eu falo isso com meus alunos da pós-graduação, sabe? Eu faço uma maldade com eles. Eu apresento 14 textos para eles lerem nas 2 primeiras aulas. Nas 2 não, né? Nos 2 primeiros encontros, assim. Caramba! Aí, mas é proposital. Tratamento de choque? Hein? Um tratamento de choque? É um tratamento de choque. Mas é por filme, isso. Hein? É um filme que talvez os alunos não conhecem também. Qual? Tratamento de choque. Tratamento de choque. Pois é, mas eu faço isso por isso, que assim, a gente tem que entender que tem toda uma... Né, já existe muita coisa escrita a respeito disso. A gente precisa conhecer o que se diz, né, a respeito dessas questões. E, sobretudo, eu acho, né, atualizando isso para as questões que você tá trabalhando com os nossos alunos, com essa questão que a pandemia nos apresenta. Quer dizer, se as narrativas audiovisuais elas eram, né, uma possibilidade, elas agora se tornaram um elemento, né? Não é mais uma possibilidade, né? Eu desconheço se algum professor agora
em qualquer área, nem digo só na história, ele vai trabalhar agora sem pensar nas questões audiovisuais. Eu acho que se isso era possível antes, eu acho que depois da pandemia se tornou impossível mesmo, sabe? E aí só para terminar a sua pergunta mesmo, eu acho que tem uma questão importantíssima, que é outra questão também, que eu estava te falando do negócio do Ferro, né? Que é isso, assim, que é mais ou menos o que o Riesen faz com as teorias da história que vinham sendo discutidas ao longo do século XX, né? Que é meio que articular tudo isso, né? Todo o debate em torno da teoria da história, que é o seguinte: nós, né, desde criança, desde a nossa mais tenra infância, a gente lida com a linguagem audiovisual, né? Querendo ou não, nós somos seres audiovisuais, sobretudo nós que somos brasileiros, né, que ouvimos samba, né, que vemos manifestações de carnaval, né, quermesses da igreja, enfim, né, feiras, né, nós somos completamente audiovisuais. O pessoal da comunicação tem dito isso muito, né? Os latino-americanos são muito assim, e eu acho que o brasileiro mais ainda, que nós somos uma sociedade extremamente, né, miscigenada. Então, nós temos a contribuição dos africanos, dos nativos do Brasil, né? E aí eu acho que o que a gente tem que fazer eu vou usar uma palavra, né, que a gente tem que usá-la entre aspas, né, que assim, é um pouco que desvendar essa linguagem, porque a gente já conhece essa linguagem. Né? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é objetivá-la, sabe? A gente usa O que está sendo feito? intuitivamente, né? Hein? A gente usa, mas não sabe explicar por que usa, nem como usa. Uhum. Então, acho que, inclusive, é mais fácil, né? Se a gente conseguir fazer um exercício de distanciamento, de objetivação, aí fica muito mais fácil de lidar com a linguagem audiovisual, porque a gente faz isso o tempo todo, né? Eu estou me lembrando, você falou do negócio do PIBID, eu e o Rafael, a gente trabalhou, você agora está trabalhando com o PIBID, né? Você lembra que a gente conversou sobre isso, né? Aí foi muito legal que eu e o Rafael, a gente pediu os alunos, por exemplo, para falar assim, faça um pequeno filme a respeito né, da sua situação de violência, porque eles que escolheram a questão da violência, a relação era de violência e ditadura, alguma coisa assim. O Breno, foi impressionante, cara. Quando a primeira, nunca mais eu vou me esquecer disso, a primeira imagem era uma imagem fotográfica como se fosse uma tomada de cinema, sabe? Um dos meninos, assim, eles estavam no ensino médio, cara, foi maravilhosa, assim, ela não deixava nenhum diretor de fotografia, né, envergonhado, sabe, assim, de tão, assim, o enquadramento, a profundidade, um negócio fabuloso. Então, quer dizer, a gente já sabe como é que isso funciona, né? O que a gente tem que trazer né, porque eu acho que para os alunos, por exemplo, da graduação, isso não é uma língua desconhecida, né? Não é igual você traduzir o alemão, né? Não é disso que a gente está falando, né? É uma língua extremamente conhecida, só que o código também você conhece, só que você não sabe o que chama isso, né? Você não sabe que isso é uma tomada, é um enquadramento, essas coisas não estão claras para você. Sobretudo, eu escrevi um artigo também sobre isso, sobretudo como é que funciona, né? Como é que é o funcionamento da própria linguagem, né, cinematográfica. Isso vai sair, se Deus quiser, sai numa revista a partir do ano que vem e tal. Mas que é muito legal, que eu te falei que é do filme. Na verdade, eu abordei o filme Tempos Modernos, que você até brincou, né? Que serve para todo mundo que já trabalhou com. Clássico. É um clássico. Clássico. E é muito legal. Maravilhoso. Hein? Não canso de assistir esse filme, é maravilhoso. Não, e é maravilhoso. Legal. Quando a gente vai exibir para os meninos, né, para os nossos alunos também, é maravilhoso. Igual o Grande Ditador também, né? É fantástico, né? Os alunos, por exemplo, amam, né? É impressionante, eles riem, né? Até hoje, né? A gente fica impressionado, né? O cara fez um negócio lá na década de 30, né? De 40, mas ele faz as pessoas rirem até hoje, né? É muito legal. Pois é, professor.
avançando um pouquinho na questão da linguagem, você destacou alguns elementos, né? A iluminação, montagem, edição, composição dos personagens, forma como a gente organiza a trama. Esses aspectos técnicos são fundamentais, né, para a gente entender a linguagem audiovisual, mas eles também têm uma implicação política, né? A gente não pode tomar a linguagem como autônoma. E pensando nisso, eu te colocaria mais uma pergunta em diálogo com um texto que você já publicou. Você comentou sobre um texto que está no forno, né, que está inédito. Eu vou abordar um tema de um texto que você já publicou na revista História da Historiografia, no qual você argumenta que as narrativas de teledramaturgia podem ser interpretadas como elementos que revelam aspectos silenciados da memória social. Então, eu gostaria de pedir para você comentar um pouco sobre como seria essa abordagem, né, que vê as narrativas audiovisuais como reveladoras de aspectos silenciados da memória social. E queria te perguntar também se, ao fazer essa abordagem, você se contrapõe àquela outra perspectiva que vê os produtos da indústria cultural apenas como uma manipulação de massas. A Rede Globo, que está manipulando todo mundo, e as pessoas estão assistindo passivamente os conteúdos que a Rede Globo está colocando. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente, professor? Olha, de novo, é muito bacana, eu agradeço a pergunta, porque ela abre muitas possibilidades, né? E aí eu acho que ela abre possibilidades, inclusive, de pensar na didática da história também, né? Porque na história tem uma questão fundamental que é o seguinte, né? É aquele traço de... esqueci qual que é o termo, Breno, que a gente chamaria de veracidade, mas o Riesen dá um outro termo para isso. Hein? A verossimilhança? Não é verossimilhança, não. Mas a verossimilhança serve também, porque quando a gente pensa numa obra cinematográfica ou audiovisual em geral, desde que ela não seja, por exemplo, ficcional, do ponto de vista ficcional que eu falo, não é, desde que ela não seja, ou talvez até enquanto sendo uma obra futurista, por exemplo, né, ela ainda assim ela apresenta elementos problemas, né, e questões da sua época, né? Eu acho muito interessante quando a gente vai pensar, por exemplo, no Blade Runner, por exemplo, o primeiro Blade Runner, né, que é lá de 92, né? O que se pensava naquela época? 92 é a época da Eco 92, que teve aqui no Brasil, né? O grande medo das pessoas é de chuva, né? A chuva ácida. Se você for ver o filme, né, o filme não tá menos preocupado com o aquecimento global que com a chuva ácida. O aquecimento global nem está representado no filme. Então, olha para você ver, o filme é quase que um testemunho de época. Né? Ele tá evidente ali, olha, né? Nesse caso, é quase que é um argumento quase que óbvio, né? E aí, voltando para a sua pergunta, o que eu acho muito interessante, e aí, na verdade, foi a felicidade que eu tive do que eu estava pesquisando, né? Quando eu estava fazendo o doutorado, porque eu sempre achei, e aí eu estou falando sempre assim, desde quando eu me entendo por gente, que as obras audiovisuais, sobretudo os filmes, eles têm um papel muito significativo para você aprender o mundo, né? É lógico que, igual você falou, eles não são neutros, né? Pensar em neutralidade é de uma ingenuidade atroz, né? É de uma ingenuidade, digamos assim, do século XIX, né? Achando que as fontes, né, revelam a verdade, né? Não é assim que a coisa acontece. Mas se a gente problematizar, que era o que eu tinha falado na outra pergunta que você me fez, se a gente colocar isso como problema, né, você ganha a obra audiovisual, ela ganha uma dimensão de testemunho de época maravilhoso. Por quê? Porque por mais que
a obra ela tente manipular o negócio que você está colocando na realidade, ela não é capaz de manipular tudo, porque ela tem que ter algum apelo, a verossimilhança, né? Ela tem que ter alguma contingência, ela tem que apresentar alguma contingência, porque senão, né, aquelas pessoas que experimentaram aquele momento histórico, ou que conhecem um pouco aquele momento histórico, elas vão se desinteressar. Então, até por uma questão chave da própria linguagem, ela tem que, na verdade, captar o seu interesse. Então, ela vai captar, igual o Tarantino faz, com violência e tudo mais, e depois ele vai contar a história que ele quer, né? Ou então ele pode fazer isso, né? Se ele não for capaz de representar com alguma fidelidade, né, ou verossimilhança, que você colocou, deixar de ser interessante. A outra coisa que eu acho também curiosa, né? Eu te falei que eu fui muito feliz por causa disso, porque eu pesquisei uma minissérie que foi logo que surgiu logo com o fim da ditadura, né? Então, as pessoas estavam muito, as questões que estavam sendo colocadas estavam muito presentes ainda. Então, não era possível, usando, né, o termo que você usou, manipular de tal forma que você pudesse, digamos assim, silenciar alguns acontecimentos, silenciar alguns agentes, né? Enfim, você não podia apagar alguns agentes, né? Porque eles estavam muito presentes na memória social. Então, quando a Globo foi fazer isso, ela vai fazer uma coisa que ela já vinha fazendo antes. E aí eu acho que é muito legal a sua pergunta por causa disso. Porque, por exemplo, ela acaba sendo testemunho do que estava acontecendo, mesmo que ela não quisesse. Na verdade, no caso da minissérie que eu apresento, pela própria formação dos diretores e dos atores que estavam envolvidos, né, ela era, digamos assim, culturalmente muito fiel à época que ela estava representando. Mas também tinha os atores, né? Que eram, por exemplo, o Guarnieri era um cara de esquerda, a Beth Mendes tinha feito parte da luta armada. Então, a minissérie, ela tinha... Então, esse pessoal não iria trabalhar numa obra que não tivesse alguma relação de veracidade com o que tinha acontecido. É lógico que não é uma representação fiel, né? Que é o que é óbvio que não é nenhuma, e aí tem uma coisa importantíssima, nenhum filme né? Isso é completamente, a gente tem que aceitar isso, porque filme não tem a pretensão, e aí tem um negócio que você falou da didática da história, né? O filme, como a própria história, ele traz, né, ele lança luz, né, ele traz uma luz do passado para tratar de questões do presente. Mas ele, em momento nenhum, ele digamos assim, absolutamente fiel. E aí é muito interessante, porque nesse texto que você falou, que eu estou defendendo, é exatamente esse aspecto, que por mais que os autores e a própria empresa, né, ela queira restringir a obra para que ela não dê voz a todos os agentes que estão envolvidos ali, se ela apagar muito esses agentes, ela fica muito inverossímil. Aí ela deixa de ter o apelo que ela tem, que é um apelo, aí é muito interessante, que tem a ver com a linguagem. Porque o que aconteceu com a linguagem? A linguagem cinematográfica, inclusive, e aí a gente pode até apontar, né, talvez um momento que essas questões elas se tornam digamos, que vai haver uma convergência dessa linguagem. Talvez fosse o Titanic lá em 92 também, né? Que, para quem não assistiu o Titanic, acho que a maioria de vocês não assistiu, mas o Titanic começa com uma pesquisa de um barco atrás do Titanic. Eu estou usando isso só para exemplificar. Então, veja, né? Eles estão fazendo um filme que é completamente
ficcional, não tem nenhuma pretensão de ser fiel à realidade, mas ele começa com um apelo, não à verossimilhança, mas como se o cinema fosse a verdade, né? Então, assim, a linguagem cinematográfica, progressivamente, ela começou a buscar esse apelo no real, né? Para quê? Para que ele fosse mais, para que ele tivesse o que a gente chama de efeito de real, efeito de realidade, fosse cada vez, que é um outro termo, né? O que é isso? É apagar, né, o que está em torno, né? Isso que você estava mencionando antes, né, Breno? É a própria produção, apagar esses elementos da produção para que quem esteja diante da obra acreditar que aquilo é a câmera do cineasta que foi para o passado, né? Sem nenhuma mediação, sem nenhuma, né, concepção estética, histórica, sociológica, nada, né? E aí é muito legal, porque, voltando ao Titanic, naquele momento, os próprios cineastas chegaram à conclusão que eles precisavam, né, cada vez fazer um apelo maior à realidade propriamente dita. Então, o próprio Titanic começa com... olha que você vê que fantástico que é. Todo mundo acha que é bobagem. Quando eu comecei a pesquisar cinema, foi por causa disso. Todo mundo acha que é uma bobagem, né? Mas, assim, ele começa com o apelo do presente, de uns caras procurando o Titanic, né? Aí aparece uma senhora que viajou no Titanic, é tudo ficcional. Mas o barco é verídico, eles estavam mesmo fazendo uma pesquisa a respeito do Titanic e tudo mais. Aparecem algumas imagens do Titanic da época e tal, ou pelo menos ficcionalmente. Isso é um apelo, né? Que às vezes as pessoas acreditam nisso. E aí, voltando, né, de novo a sua pergunta. E nós somos bichos, né, efetivamente culturais. Então, por mais que a gente não queira apresentar, né, como diz o Chartier, por mais que a gente se negue, né, a dizer que as nossas representações elas trazem as nossas dores, né, as dores da história, os lugares de onde a gente veio e tudo mais, isso é um esforço completamente desnecessário, porque nós estamos lá o tempo todo, né? Essa neutralidade, ela é uma coisa completamente, digamos assim, irrelevante. Então, voltando, né, à pesquisa da qual você está falando, o meu argumento é exatamente esse, que por mais que a gente queira, né, ou que a empresa que está produzindo, ela queira restringir essas representações do passado, os agentes que estão envolvidos no passado e tudo mais, exatamente o que você tinha comentado, por meio da linguagem, você vai apresentando esses elementos. Eles estão lá, né? Não tem como você negar essa, digamos assim, esses sinais. Eu estava tentando me lembrar dos sinais, né, do Ginsburg, né, esses sinais que precisam estar lá. Se eles não estiverem lá, isso não aparece como alguma coisa que seja confiável, que tenha algum tipo de referência a referência à nossa realidade mesma, né? A realidade que está sendo retratada ou representada ali. E eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente pensar, sobretudo no caso das obras de narrativas televisivas, vamos dizer assim, as minisséries e tal, né, que depois se tornaram uma coisa, né, um movimento internacional, né, que vai para os streams, né, que é a Netflix, por exemplo, e tudo mais, né, vai virar uma febre, né, na primeira década do século XX. Tem uma questão importantíssima também,
E aí eu estou falando até, nem é para você, não, Sabrina, é para os nossos alunos mesmo, assim. A gente tem que aprender a olhar para a pesquisa e para o nosso trabalho como professor de história com um pouco mais de malícia, sabe? Eu acho que a ideia fosse melhor seria malícia. Por quê? Porque, por exemplo, né, o cinema, e aí também, gente, o quanto que é importante você conhecer o objeto que você está pesquisando ou com o qual você está trabalhando, né? O cinema para a Europa e para os Estados Unidos tem um papel completamente diferente do que teve a televisão no Brasil, ou seja, melhor dizendo, ela tem um papel análogo, a televisão no Brasil teve um papel análogo ao que teve, o que tem o cinema na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque na Europa e nos Estados Unidos, a televisão não funcionava. Primeiro, você não tem só um canal de televisão, né, igual a gente, que sobretudo até a década até o século XX, no final do século XX, era praticamente só a Rede Globo, né? Na Europa, você tem canais de televisão que são estatais, poucos canais comerciais, né? Nos Estados Unidos, você tem aqueles grandes canais de televisão, mas eles praticamente não trabalhavam, quando trabalhavam com novela, era uma novela lá dos anos 60, uma novela que tinha muito pouco apelo, né? Agora, o cinema, não. O cinema é um campo completamente aberto. Então, veja, né, quando a gente vai pensar, né, você vai ler as pesquisas da Europa e dos Estados Unidos, eles estão pensando sempre no cinema. Por quê? Porque o cinema tem um papel mais importante para eles do que tem para nós, né? E olha que eu era um cara aficionado por cinema, mas né, eu assistia 2 filmes por semana, por exemplo. Mas os filmes chegavam no Brasil com 4 anos de atraso, 10 anos de atraso, quando chegavam, porque às vezes não chegavam, né? E eu estou falando da década de 90, de 80, 90. Não chegava, você não tinha acesso ao cinema, né? Ao grande cinema, ao pequeno cinema, mesmo cinema comercial. Enquanto que televisão, não, você ligava a televisão, você tinha os filmes dos anos 40 que eram exibidos na televisão depois do Jornal Nacional e das novelas, né? Que eles repetiam esses filmes sistematicamente, que curiosamente é um dos melhores, inclusive os western e tal, que é uma das melhores produções norte-americanas, né? Curiosamente, se a gente pensar bem, né? Então, quer dizer, a televisão teve um papel tão ou mais importante do que teve o cinema, sobretudo se a gente pensar na didática da história, do que teve o cinema, por exemplo, para a Europa e para os Estados Unidos. Então, é muito importante a gente pensar nessa coisa. E, às vezes, eu acho que isso aí pensando, inclusive, nas teorias do Riese, né, que assim, é o quanto é necessário que a gente tenha um espírito crítico para avançar, né, naquelas categorias de narrativa que ele está falando, para a gente pensar em fazer, inclusive, um trabalho mais sofisticado com os nossos alunos, né? Procurar que eles construam, né, uma narrativa um pouco mais genética, que eles usem esses elementos para construir a sua própria narrativa da realidade. Eu acho que fundamentalmente é isso. Porque se você porque é lógico que o cinema tem muito mais autonomia, né? O cineasta tem muito mais autonomia do que um diretor de telenovela. Mas a gente tem que pensar o seguinte, olha, só para a gente fechar, eu acho que aqui fecha bem, né? O que a gente tem, por exemplo, na telenovela? Né? Os artistas, sobretudo os artistas, né? Primeiro, a gente sabe que naquela época, eu acho que mais recentemente também, a novela parecia mais a realidade brasileira do que nos noticiários. Na época da ditadura, isso era, digamos assim, era óbvio demais. Né? Você tinha, por exemplo, o Dias Gomes, por exemplo, que era um cara de esquerda que fazia novela, né? E o noticiário que passava pelo crivo da censura. Então, não podia falar nada. Agora, o Dias Gomes podia colocar o Bem Amado na televisão, que retratava os coronéis do interior do Brasil, né? Então, quer dizer, isso é evidente. Mas, além disso, você tem o quê? Ora, os caras são... Né, o jornalista, ele tem um contrato com a empresa, ele está submetido a uma pauta e tudo mais. Agora, os artistas não. Entendeu? Olha que interessante. Né? Os artistas são menos visados, eles são artistas, então
que foram os autores e têm mais habilidades para lidar, né, ou inventar, por meio da linguagem, outras compreensões do mundo, né? Eles, em geral, têm uma formação mais segundo as quais eles são mais livres, social, cultural e politicamente, né? A gente não pode esquecer que eles, aquilo que eu falei com você, né, que eles obrigatoriamente têm que dialogar com o público médio, né? Então trata-se de uma arte popular, obrigatoriamente, né? Então não dá para você falsear tanto assim. A gente tem uma experiência contemporânea que é muito interessante, por exemplo, a Record começou a se reportar, por exemplo, as favelas no Brasil, imediatamente a próxima novela que a Globo fez, ela já botava a favela de novo. É lógico que é uma favela estilizada, né? Uma favela onde as pessoas têm biombo, né? Chega a ser engraçado, né? Mas, assim, não deixa de ser uma tentativa, né? E aí, pensando, sobretudo, nessa expertise da arte, né? Tem um negócio que eu gosto muito de falar, que assim, tem uma novela, acho que chama O Dono do Mundo, que eu acho que chama, que é o casamento, a história, mais ou menos assim, o casamento de um grande latifundiário com uma mulher do MST. O grande latifundiário é o Antônio Fagundes, e a moça que é do MST é a Patrícia Pilar. Você tem uma ideia qual que é É o rei do gado, não é não? É o rei do gado, então é o rei do gado, exatamente. E aí, ao longo da novela, ele vai ficando bonzinho. Não sei se o pessoal conhece a história, é muito interessante. Ele vai ficando bonzinho, né? E no final da novela, eu ainda não achei que eu queria expor isso, né? Na hora que eu vou fazer a apresentação, então. Ele olha para a câmera e pisca. É muito interessante isso, né? Que são esses cacos, né, que o artista faz. Quer dizer, obviamente que ele consegue conquistar a Patrícia Pilar e dar aquele ar de que eu sou bonzinho agora, mas na hora que ele pisca, né, para a câmera, ele está claramente dizendo, olha, isso aqui é armação, né? Eu não sou essa pessoa que ela está acreditando, nem a pessoa que vocês estão acreditando. É uma brincadeira que ele está fazendo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, que assim, o artista, ele escapa dessas restrições, sabe? Ele é capaz de fazer isso, né? E aí a gente tem uma infinidade de comprovações disso. Eu falei do Dias Gomes, por exemplo, né? Por que o Dias Gomes foi contratado pela Globo, né? Ele foi contratado pela Globo porque ele era o cara que, né? Ele, a mulher dele, eram os caras que mais davam audiência para a Globo. A Globo é uma empresa, né? Se o cara é de esquerda, é anarquista e tal, não importa. Se ele dá, né? Se ele vende anúncio, né? Se entre uma coisa que ele faz, né? Entre um poste e o outro, você pode vender anúncio, a empresa vive do anúncio. Se o cara conseguir botar um público ali assistindo, né? E aí você vai fazer o quê? Né? Aí é muito interessante. Tem dessa época, você tem uma infinidade de testemunhos dessa época. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: é lógico, né? A liberdade é muito menor, porque ele está trabalhando para uma empresa. Não é igual um cineasta que trabalha para si mesmo, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, a democracia em vertigem, por exemplo, né? Que é a da Petra Costa, que é uma outra coisa, né? Mas é lógico que quando a gente pensa numa obra dessa natureza, que é uma obra monumental, com 300 capítulos e tal, em alguma medida você tem que estar dialogando com a realidade, você tem que trazer a realidade para dentro. Isso é uma coisa que a TV Globo inovou, não sei se a maioria das pessoas não sabe disso. A Rede Globo inova no mundo inteiro, que ela traz essa, ao invés dela falar da realidade abstratas, ela fala de uma realidade concreta. E isso vai tornar a Rede Globo o que ela é em termos de produção de telenovela. Por isso é que os caras que estudam telenovela falam assim, a Rede Globo inverteu a lógica do mercado, como você falou, do mercado de mídia internacional. Ao invés do Brasil comprar as obras, igual o SBT compra as novelas mexicanas e tal, a Rede Globo passou a vender as suas novelas para o resto do mundo. Então, você imagina o que é isso. Eles começaram a fazer isso nos anos 70. Então, a Rede Globo não podia abandonar isso. A gente tem que lembrar, gente, que o capitalismo, né,
ele também é constrangedor, né? O cara não pode abandonar um negócio que está dando dinheiro só porque ele, né, teoricamente, ele é contra, a não ser que o cara seja, né, um estúpido, né? A gente agora sabe que existem estúpidos que fazem isso, né? Mas, mas assim, né, um cara que está lidando com uma empresa que é sua, né, que não é pública, né? Ele precisa dos recursos que ela produz, ele precisa fazer isso. Então, eu acho respondendo, acho que eu demorei nessa aqui, né, Breno? Mas eu acho que era importante falar desse elemento, sabe? Do, do quanto os artistas são muito mais livres, né, para falarem do mundo, né, para se manifestarem a respeito do mundo, e como é que eles são, na verdade, por mais que o mundo, né, dos silenciadores seja opressivo, eles são muito mais, digamos assim, eles têm uma expertise que eles não têm, né? Então, e é isso, a gente tem isso por toda a história da ditadura, por exemplo, né? O quanto que esses artistas escaparam, né, da censura o tempo todo, né? Então é fácil da gente reconhecer isso. E aí eu acho que, né, só para encerrar, eu acho que isso é um campo vastíssimo que a gente pode usar tanto como no ensino de história quanto na pesquisa da história do Brasil, sabe? É vastíssimo, assim, é incomensurável, na verdade. Exatamente na mesma proporção que é a produção de telenovela e de minisséries que o Brasil foi capaz de fazer. Eu acho que isso é um campo que precisa ser mais explorado. Sim, acho que nossa conversa foi muito boa, temos elementos de sobra para os nossos alunos pensarem nas questões que envolvem a didática da história, a linguagem audiovisual, a linguagem artística. Você mencionou na sua resposta o efeito de real, né, que muitas vezes os produtores culturais visam imprimir em suas obras, né, como se se a narrativa contasse por si mesma, né? Eles tentam neutralizar todo esse aparato técnico que é enorme, né? E um filme é feito individualmente, a gente sempre lembra o nome do diretor, mas um filme, né, uma novela, ele é uma produção industrial, né? Assim, ele envolve todo um aparato coletivo, né? Envolve muito o trabalho de muitas pessoas e a reflexão sobre a linguagem é essencial, né, professor, como você vinha colocando. Eu me lembrei, quando você mencionou o efeito de real, uma discussão da estética, né, que é feita. Você, ao falar do efeito de real, me remeteu aquele esforço que o Wagner tinha da obra de arte total. Ele dizia que o espectador tinha que ter uma imersão total, né, na obra de arte. Então, ele inovou esteticamente, inclusive, né, na linguagem da ópera ali da época. Então, ele rebaixou a orquestra, né, para que a orquestra não ficasse visível ao público, e o público ficasse enxergando apenas o desenrolar da trama, para ele esquecer que ele está ouvindo a música, né, que tem pessoas executando, a orquestra executando a música. A orquestra tem que ficar escondida, né, a luz tem que estar baixa para que houvesse a catarse, né, para que a pessoa se sentisse tão dentro do espetáculo, né, que ela esquecesse que aquilo era um espetáculo e pensasse que aquilo fosse a própria realidade. E, por outro lado, tem alguém como Brecht, por exemplo, que rompe com isso, né? Que falava que para produzir o engajamento político, o artista tem que fazer certos movimentos para desnaturalizar, né? Para o espectador não ficar imerso ali, para ele saber que aquilo é uma ficção. Então, acho que todo mundo que já foi no teatro passou por aquela cena que o artista sai do personagem, né? Ele começa a conversar com o público como se ele saísse do personagem. Olha, será que ele vai fazer isso agora? Não vai? Você mencionou o Antônio Fagundes, né? Ele deu um caco ali para mostrar que
isso aqui é uma ficção, né? Isso é importante, esse desnudamento, né? E estudar a linguagem, estudar a dimensão estética da cultura histórica envolve levar esses problemas a sério, né? Pensar que tudo isso tem uma dimensão didática também, né? É, eu acho que, inclusive, você tinha me perguntado, né, assim, a importância da didática da história, é a importância da estética, né? Que os historiadores eles tendem a negar a estética, né? Ah, não, isso não é, né? E aí a gente sabe muito bem que isso é uma bobagem, né? A estética ela é fundamental porque ela que faz, né? Ela faz parte da fruição, isso que você falou, né? A, a, a obra de arte, eu não sabia dessa história que você falou do Wagner, achei super bacana. Eu não Tem um tinha, conceito eu em não sabia. alemão que eu não vou me atrever a falar, mas tem um conceito alemão para isso. Mas é obra de arte total, assim, traduzindo, seria o conceito de obra de arte total. Que é muito bacana, eu não sabia disso. É uma questão super interessante, né, da gente pensar. Né? Você vê que isso já era uma preocupação, né, de um músico, na verdade, né, lá do início do século, né, que tava com essa questão. E é muito interessante que voltando ao negócio da gente, como é que a gente deve conhecer um pouquinho né, dessas estratégias. Né? Por exemplo, uma das inovações, por exemplo, que o Eduardo Coutinho vai fazer, que é aquele cineasta famoso, né, um documentarista, ele é considerado o maior documentarista brasileiro e tal. É exatamente isso, né? Que ele mostra o microfone, ele mostra, né, que isso é uma novidade a partir dos anos 80. Se o cara mostra que ele tá pagando o entrevistador, né, aparece o microfone, sabe? Aparece a voz do entrevistador, quer dizer, essa coisa de romper com esse, né, com esse efeito de real ou efeito de realidade, né, no qual o cara mergulha e esquece, né, porque esse que é o trabalho. Então, as pessoas também falam, mas ele tinha que fazer de outra forma. Não, né? Cinema é entretenimento, né? Nós que somos professores de história ou historiadores é que temos que, né, problematizar, né, por que está sendo construído dessa forma, né? E eu achei muito bacana esse negócio que você falou do Wagner, né? Porque o que é isso? É essa tentativa de uma imersão mesmo total, né? Mas eu acho que essa é a expectativa do cinema também. Ué. Sim, porque eu dizia isso, o Wagner era admirado pelo Hitler, né? E pela Leni Então, Riefenstahl. Esse conceito de obra de arte total, ele orientou a estética nazista, né? E o Brecht, não é à toa que o Brecht está tentando romper com isso, né? Porque ele achava que essa imersão total ela tinha efeitos políticos perigosos, né? Assim, podia ser usada para manipulação política, né? Enfim, o papo renderia muito aqui, né, professor? Quem sabe a gente não marca um próximo encontro? Mas, então, eu queria agradecer muito. A conversa foi muito enriquecedora para mim. Gostei demais desse bate-papo. Espero que os nossos alunos também curtam. Muito obrigado, viu, Roberto? nada, obrigado a você, Bento, pelo convite. Espero que eu não tenha sido muito. Aliás, eu acho que eu fui, né? Muito. Me estendi muito nas respostas, mas também é porque me dá muito prazer falar a respeito dessas questões. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar a respeito disso. Eu fico muito feliz. Então, tá bom. O prazer foi meu e a gente vai se falando. Até uma próxima, hein? Tá bom. Tchau. Um abraço, Breno. Obrigado. Tchau. Até logo.